Oi gente, eu sou a Luni e sejam bem-vindos ao 10º episódio de resenhas do Youth With You Season 3 Each One 2021. Ai, chegamos, né, gente? Chegamos no episódio de eliminação e eu tava me preparando psicologicamente porque eu senti que meus piques iam sair, mas eu não me preparei o suficiente e aí eu chorei ontem a noite inteira assistindo, juro. Nossa, mano. De 3 horas de episódio de Youth With You, eu devo ter chorado umas 2 horas seguidas. E eu também chorei no final do episódio do Chuan. E aí, ai, gente, eu não sei lidar com essas coisas. Já não é a primeira vez que eu assisto esses survivals, mas toda vez é a mesma coisa. Eu falo, não vou me apegar. E aí eu me apego, choro. Ai, gente. Mas gente, eu tô muito assim, não sei nem por onde começar. Vamos começar do básico. Se você perdeu algum dos episódios de resenha aqui, vocês sabem, eu sempre deixo na descrição o link com a playlist com todos eles. Então, se você perdeu algum antes da eliminação, vai lá ver e aí você volta aqui pra saber quem, infelizmente ou felizmente, sei lá, foi eliminado. E pra quem não tá acostumado com esses episódios de eliminação, o que acontece? Os PDs, né, sempre anunciam os meninos no ranking. Sempre dos meninos que se salvaram, né, digamos assim. E aí no meio disso vai mostrando umas brincadeiras, o programa vai, tipo, cortando pra outras coisas que eles gravaram pra dar uma relaxada. E aí a gente volta e sofre de novo com mais meninos que ficaram, e aí até a gente saber quem foi eliminado. Então, como vocês sabem que eu prefiro só falar das coisas que são um pouco mais relevantes pro programa, principalmente no Chuan, que eu sei que vocês estão conseguindo assistir numa boa, então eu realmente vou falar só da eliminação. Óbvio que eu não vou falar de todos os meninos que ficaram, nem todos os que saíram. Eu vou dar só um geral e falar dos que eu acho mais relevantes, mas eu vou deixar pra vocês uma lista completa de todo mundo que saiu e ficou. Começando pelo Youth With You, como sempre, eu sei que tem gente que tá acompanhando só por aqui, inclusive acho que a maioria de vocês que não conseguiram pegar o VIP porque já tinham usado pra alguma outra temporada ou algo do tipo. Então, o Youth With You eu vou falar um pouquinho mais do que aconteceu, até porque o Youth With You teve mais brincadeiras entre os rankings. E o Chuan eu nunca tinha assistido, não sabia direito como era, e aí eu descobri que não é igual e que não rolou nada, tipo, muito incrível e de legal de brincadeira. Então é isso. Mas de qualquer forma eu vou falar bem por cima, é só pra vocês saberem que aconteceu, que rolou, entendeu? Então, eu vou falar todas as brincadeiras direto e aí eu falo do ranking da eliminação. Então, o primeiro momento de brincadeira que rolou no Youth With You foi um fashion show, então, tipo, um desfile com o tema de primavera e os meninos podiam usar a roupa que eles queriam, fazer o que eles quisessem, o conceito, e ficou super legal, super divertido. Recomendo que vocês procurem. Eu sei que já tá no canal do YouTube do Youth With You. Inclusive, tanto o canal da IT quanto do Youth With You postam várias coisas, inclusive coisas que são só pra membro VIP. Eu fico, ué, tô lá no VIP pra quê se vocês estão tacando no YouTube? Então, se vocês querem ver, recomendo que vocês deem uma procurada. Mas enfim, o que eu achei muito legal e que eu quero muito falar desse fashion show é que o Katin e o Tony eram os maquiadores e cabeleireiros oficiais dos dormitórios. Então, eles estavam maquiando todos os meninos e dando conselhos do que eles iam vestir, fazer com cabelo e tudo mais. Eu achei incrível, gente. Ai, amo. E aí, eles estavam indo divididos em dormitórios, e o dormitório que acabou ganhando mais votos no Weibo foi o dormitório do Tony, Liansen, Jeremy e o outro menino que eu não lembro quem é. Mas, enfim, como eles ganharam, cada um deles ganhou um celular, aquele celular que o programa sempre faz propaganda a cada, sei lá, 30 segundos o programa faz propaganda do Vivo S9, e todos eles ganharam um celular. Eu achei incrível, queria ter ganhado, queria estar lá no programa, queria ser um deles, aquelas. Enfim, o outro momento de descontração que rolou foi o Ano Novo, assim como tinha rolado no Chuan, um banquete de Ano Novo, também rolou no Youth With You, porque é muito tradicional e eles não iam deixar o Ano Novo passar em branco, né? O Ano Novo do calendário lunar, que é o que eles comemoram na China, é o principal, então não tinha como eles deixarem de fora, então eles também fizeram um banquete pros meninos do Youth With You. E aí, enquanto eles comiam esse banquete, eles estavam assistindo, tipo, o show da virada, assim, né? E aí, nesse show da virada aí que eles estavam assistindo, a Pidi se apresentou. E aí, os meninos estavam tudo tipo, uhul, Pidi, maravilhosa! E aí, depois de um tempinho, eles continuaram assistindo. E aí, ela ligou pra eles. E ela fez, ai, feliz ano novo, não sei o que, blá blá blá. E aí, a ligação caiu. E os meninos ficaram, ué, o que aconteceu? Por que a ligação caiu? E aí, do nada, ela apareceu, tipo, tcharam, surpresa!
surprise! E o que foi muito legal da parte dela, achei, tipo, muito legal mesmo, muito carinhoso da parte dela, é que ela real saiu da gravação do programa, que era ao vivo, e foi direto pra lá ver os meninos, e ela levou mais comida pra eles, e levou várias palavras bonitas de Feliz Ano Novo, de encorajamento, e aí ela chegou bem a tempo da virada, então rolou aquela contagem regressiva de Ano Novo, e aí eles se deram Feliz Ano Novo, não sei o que, foi super bonitinho, a Pedi conversou um pouco com eles antes de ir embora. E no dia seguinte eles ganharam os celulares deles pra poder ligar pra família e desejar Feliz Ano Novo, né, matar um pouco a saudade das famílias. E por último, as 3 últimas brincadeiras que rolaram foram rankings que os meninos votavam. Isso acontece todo ano no Youth With You, né, Idol Producer, a gente já tá acostumado. E o primeiro ranking de todos foi o que os meninos votaram pro mais bonito. E aí, eu particularmente não concordei muito com o top deles, mas eu nunca concordo, então eu não vou nem entrar nesse mérito. Mas caso vocês queiram saber os meus tops, tanto o top de votação, quanto esses de beleza, essas coisas, tanto do Youth With You quanto do Chuan, me deixem nos comentários que daí talvez eu faça um vídeo só sobre isso. Se vocês se interessarem, eu posso fazer. Mas enfim, o top 5 dos meninos de beleza foi o X em quinto lugar. Achei muito bom, o X é muito bonito. O The Ray em quarto lugar, o Aston em terceiro lugar, o Liansen em segundo lugar e o Kingston em primeiro lugar. Fiquei impressionada porque eu nunca pensei no Kingston num top de beleza, sem ofensas. Mas aí eu fiquei tipo, eita! Mas enfim, né? Opinião dos meninos. Aí rolou um top de comediantes, então os meninos tinham que votar no menino mais engraçado. E esse top foi muito mais estranho e aleatório, eu acho, do que o top de beleza. Não entendi. Em terceiro lugar ficou o Lian Huaiwei, achei ótimo, achei maravilhoso. Ele é sim muito engraçado, dou muita risada com ele no programa. Aí veio o segundo lugar, que não faz sentido nenhum pra mim, que foi o Jerome Z, sim, o menino que eu falo que não tem expressão nenhuma, que é uma planta, que não faz nada. E não sei, gente, não entendo qual que é o fascínio da China com esse menino. Eu queria muito entender, cara, na moral, eu não entendo. Eu achei que eram só as fãs, mas agora os moleques votando nele como engraçado. Engraçado. E mostrou um monte de cena, eu não dei risada nenhuma. Tipo, eu fiquei, isso é ser engraçado? E não entendi. Mas enfim, e no primeiro lugar ficou o maravilhoso New Zai Zai, e aí eu concordei totalmente, porque eu dou muita risada com ele, as expressões dele são muito engraçadas, ele é muito fofo e muito engraçado, então adorei New Zai Zai em primeiro lugar. E a última votação dessa de brincadeira entre os meninos foi quem seria o filho perfeito. Então, qual dos meninos eles escolheriam pra ser um irmão, pra ser tipo o filho perfeito pra mãe dele, sabe? Alguma coisa assim. E aí, em terceiro lugar ficou o Tony, porque os meninos disseram que ele sempre vem o Tony estudando e tudo mais, e que ele é muito dedicado. Em segundo lugar ficou o Jojo, e pelas ligações que a gente viu com as mães, a gente já notou que as mães realmente gostam muito do Jojo, então faz sentido. E aí, em primeiro lugar, ficou o Ijo, o center da nação. E realmente ele parece muito bonzinho, muito certinho, então eu achei muito fofo. E agora vamos falar sobre a eliminação, sobre o ranking. Primeiro eu vou falar dos meninos que ficaram, alguns que eu quero comentar sobre ou a posição, ou o que eu achei deles terem ficado e tudo mais. Começando dos rankings mais baixos, eu vou falar de alguns meninos que eu queria que tivessem mais altos, mas pelo menos eles estão no programa, né? Melhor estar baixo no ranking do que ser eliminado logo de primeira. Mas o One tá em 57 e é bem perigoso 57, eu fiquei chateada porque eu acho ele muito bom. E ele é da empresa do tal, do EXO, que era do EXO, né? Cadê as EXO-L ou ex-EXO-L, whatever, votando no menino do tal? Tipo, sei lá, eu esperava ele mais alto até por isso, mas não rolou. O Otter em 54, gente, com a voz do Otter era pra ele estar no mínimo no top 20. Sem contar que ele dança bem e, tipo, depois da música tema a gente sabe que ele é um treininho muito completo. E ele tá em 54. Achei baixo, inclusive... O lance do Produce Panda a gente meio que já esperava, né? Não sei vocês, mas eu já esperava que não ia dar muito certo, que eles não iam ficar altos no ranking, que a China não ia votar neles, justamente por eles serem fora do padrão. É a mesma coisa que rola com o Katin, é a mesma coisa que rola com alguns meninos lá do Chuan, tipo, e tal. Eles são fora do padrão e a China, infelizmente, não vota neles o tanto quanto a gente acha que eles merecem, porque eles são fora do padrão, não tem o que fazer. Então, eu coloquei aqui na minha lista só o Otter, porque eu acho que do Produce Panda ele foi o que mais se destacou ao longo do programa, e eu acho que justamente por isso que ele conseguiu se manter dentro do programa, mas todos os outros meninos, acho que, tipo, o Otter e um outro ficou, acho que foi o Jin. E aí todos os outros saíram, e tipo, o Otter e o Dean também, na próxima eliminação, eu tenho certeza que eles devem sair.
Então é difícil, né? Eu sei das boas intenções do programa, e o programa mesmo falou no começo que, tipo, é melhor dar o primeiro passo e tentar introduzir esses meninos no mercado do que ninguém fazer isso, então eu já tô feliz por isso. Mas é difícil, gente. Tipo, metade do Proud ainda saiu e eles são muito bons, então, sei lá, né? E aí os que sobraram estão super baixos, é difícil. Aí, dois meninos que eu fiquei muito feliz que se salvaram, porque eu tava votando muito neles e eu tava, assim, com muito medo deles serem eliminados, foi o Stitch e o New Zai Zai. Inclusive, o discurso do New Zai Zai foi muito fofo e muito... Não sei, foi muito aleatório. Porque ele começou falando coisas tristes, eu tava, tipo, muito a ponto de chorar. E ele começou a fazer piada, porque, como eu disse, ele é o menino mais engraçado do programa. E aí foi muito engraçado, porque eu não sabia se eu ria ou se eu chorava assistindo, e nem ele. E foi muito bonitinho, mas eu gostei das coisas que ele falou. Se vocês tiverem a chance depois de procurar o que ele disse no discurso mais certinho, ou de assistir depois, mais pra frente, o programa, por favor, assistam e prestem atenção, porque eu achei que, apesar de ter sido muito engraçado, também foi muito bonitinho, e eu espero que ele se saia cada vez melhor e que ele vá melhorando, porque eu gosto muito dele. Aí, alguns meninos que se salvaram, mas que eu também ainda acho que eles estão em posições meio baixas, eles estão ali no meio termo, né, tipo no safe. Se tiver mais uma eliminação, eles provavelmente ficam, mas ainda não é um ranking muito alto, que foi o Curly Jun, que ficou em 40, o Doe, que ficou em 39, e o WD, que ficou em 35. E eu acho que os três ainda mereciam mais, eles são bons, eles não são incríveis, eles não são os melhores, acho que por isso que eles ficaram nessa zona aí dos 30 e pouco, um lugar mais safe. Mas, sei lá, eu gosto muito dos três, eu quero que eles vão melhor, então eu espero que daqui pra frente eles aumentem, né, o ranking deles. Aí um menino que eu tava morrendo de medo de ser eliminado, justamente agora que ele tava se saindo muito bem, começou a se destacar na competição, mas que por sorte ficou, foi o Neil, e inclusive no ranking, acho que na terceira semana, ele tava em 85 e ele conseguiu ir pra 32. Então em uma semana ele literalmente conseguiu se salvar. Eu fiquei muito contente porque ele finalmente foi pro ranking A e ele começou a se destacar. E se ele saísse seria muito triste, que aconteceu com o The Dream, eu já vou falar disso, que foi a pior coisa que aconteceu nesse episódio. Mas enfim, voltando aqui aos meninos, eu fiquei muito feliz que o Neil conseguiu ficar. E aí um ranking que eu sei que vocês querem que eu fale, que vocês devem estar muito ansiosos, quem não assistiu o episódio, pra saber em que classificação ele ficou, é o Christian, do Na United. Sim, a gente tá assistindo por causa dele, né? Muita gente tá por causa dele. E ele ficou em 24º. É uma posição safe, dá pra ele se manter, e se ele aumentar um pouquinho, ele se mantém até a final, mas ainda não é uma posição tão boa, ele precisa subir pelo menos 4 posições pra chegar na final. Aí outros dois meninos que também estão ali junto com o Christian e que eu espero que subam pra chegar até a final é o Aikali Lee e o Jeremy. O Aikali Lee ficou em 23º e o Jeremy em 21º. E, inclusive, gente, o Jeremy, ele me lembra muito o Non Non da primeira temporada, né, do Idol Producer. E eu queria muito que ele debutasse pra ser o Non Non do grupo novo. E aí eu fico muito inconformada que ele tá em 21º. Cadê as fãs do Non Non votando nele? Pelo amor de Deus! Aí, em 19º ficou o Didi, o Jang Si-wen. Fiquei muito feliz pelo mozão, espero que ele vá até a final. Mesmo ele se machucando e tudo mais, ele conseguiu manter a posição dele durante todas essas semanas, fiquei muito contente. E aí eu anotei o que eu queria falar dele, porque eu achei muito engraçado que a PD e o programa, né, usaram o meme dele. Não sei se vocês viram no Twitter, tava todo mundo falando disso, tanto no Weibo quanto no Twitter, que quando eles apresentaram Unworthy, ele tava com a cabeça baixa e o terno roxo dele parecia um sofá pro Lian Sen. E esse meme é muito bom, e aí quando eu vi que eles falaram no meme, eu achei muito genial, mano. E eu fiz muito de ouro no que as pessoas estão falando, eu achei muito engraçado. Aí, em 14º ficou o Center da Nação. Tô chateada, quero que ele suba, mas como não deu tempo da semana que ele foi escolhido center até agora dele subir muito no ranking, então eu espero que no próximo ranking ele esteja já no top, porque também ele começou a ter mais visibilidade no programa agora. Tudo bem que eu acho que ele foi muito bem em Kicket, ele se saiu bem, teve bastante destaque, mas não tanto, então eu acho que daqui pra frente ele vai começar a subir mais por ter mais destaque agora no programa. E aí, dois meninos que ficaram assim de entrar no top 9, e eu fiquei muito chateada que eles não conseguiram entrar no top,
foi o Katin e o Chase Lee, porque pra mim os dois deveriam estar no top 9. Acho que se eu sentar pra fazer um top 9 do que eu quero que debute, os dois provavelmente vão estar nesse top. Então, eles estão muito ali na trave, tipo, muito. Principalmente o Chase Lee, ele tá em 10º, é tipo quase o top. Então, se a gente tirar um ou outro ali do top e botar os dois, vai ser incrível, sabe? Então, eu realmente espero que eles subam. Mas é aquela coisa, né? Muita gente tá achando que tanto o Katin quanto o Yetal lá no Chuan não vão conseguir debutar justamente por serem muito fora do padrão, e a China, tipo, infelizmente não vota nesses meninos que são muito fora do padrão, mas eles não tão baixos no ranking, então eu ainda tenho esperanças. E agora vamos finalmente para o nosso top 9, os meninos que, se o programa acabasse hoje, seriam um grupo debutado. Em nono lugar ficou o Jerome Z. E, gente, você já sabe a minha opinião sobre ele, mas apesar de tudo, eu não odeio o menino nem nada, não tô cancelando ele. Eu só acho que ele não tinha que estar no top. Ele podia até estar numa posição alta, mas não no top, sabe? Podia ser o Katin, podia ser o Chase Lee, podia ser tanto menino, podia ser o Christian. Não entendo. Mas, de qualquer forma, eu fiquei bem impressionada com o discurso dele, porque até agora, pelo menos pra mim, ele não tinha se aberto no programa pra gente entender o jeito dele, nem nada. Porque ele sempre foi muito fechado, e aí ele acaba sendo até meio mal educado com alguns outros meninos, ou, tipo, no geral, assim. Ele fala algumas coisas que eu acho que ele não deveria, que ele devia tomar mais cuidado com o que ele fala e com o sentimento dos outros. Mas, de qualquer forma, a gente não conhecia ele direito. Eu acho que ele nunca se abriu pra valer no programa, só com os meninos. Tanto que tem vários meninos que são super amigos dele, que gostam dele, mas a gente não entende muito por quê, porque a gente não conhece ele direito. Então, acho que o discurso dele, quando ele ficou em nono agora, foi a primeira vez que a gente entendeu um pouco melhor do que ele pensa e da personalidade dele. E ele tem noção de que ele tá no top 9, tipo, não condiz com as habilidades dele, então eu fico contente. Eu sempre fico contente com esses meninos que, apesar de eu não querer eles no top, eles têm noção e bom senso de que eles também não têm habilidades o suficiente pra estar no top, apesar das fãs gostarem deles como pessoa. Então é aquela coisa, não queria ele no top, porém, eu gostei de poder finalmente entender ele, saber o que ele pensa, e eu gostei das coisas que ele disse. Então, eu estou menos de mal com ele, digamos assim. Mas, real, não queria ele no top. Aí, em oitavo lugar, ficou o Liu Jun. Fiquei muito feliz, o professor de dança da temporada. Só que eu achei que ele tá abaixo. Oitavo lugar corre risco, né? Então eu espero que ele suba um pouquinho mais. E eu achei muito bonitinho porque ao longo do programa a gente consegue ver a evolução dele como pessoa, assim, né? Como ele tá se abrindo com os meninos. Então isso foi uma das coisas mais comentadas quando ele foi lá pegar a posição de oitavo lugar. De como ele tá mais aberto, mais falante, mais alegre no geral. Então eu tô bem feliz de ver ele assim. Espero que cada vez mais ele se abra e vá subindo no ranking. Aí em sétimo lugar ficou o Ihan. Acho super merecido, ele é muito talentoso em todos os aspectos e ele é muito fofo, muito esforçado. Então fico muito feliz de ver ele no top 9. Mas se fosse pra eu fazer um top 9, eu acho que eu não incluiria ele. Mas total assim, por questão meio de afinidade, não por questão de, ele não é bom o suficiente. Então, se ele debutar, eu vou ficar muito contente, mas se ele não debutar, eu acho que não vai me fazer falta por enquanto. Em sexto lugar ficou o polêmico Hongyu, que eu fico feliz porque a voz dele é muito bonita, mas quem assistiu o meu último vídeo já sabe a minha opinião sobre ele, que eu tô um pouquinho com o pé atrás. Mas as coisas que ele falou nesse episódio, eu acho que ele tem noção de que pra ele fazer jus à posição dele no ranking, ele tem que se esforçar mais e que melhorar no geral. E ele disse que ele começou a melhorar como pessoa no programa, e eu acho isso muito bom, fico muito feliz dele tá vendo essa melhora nele mesmo e dele tá melhorando no geral. Então, eu espero que ele continue melhorando, porque daí eu vou ficar feliz com ele no top. Agora, se ele continuar com a mesma, não atitude assim, mas se ele continuar na mesma no programa até o final, aí eu prefiro que ele não esteja no top. Em quinto lugar ficou o Jojo. Fiquei muito feliz, eu acho ele muito fofo. Assim, como pessoa eu acho ele incrível. Eu realmente espero que ele se saia bem, que ele vá até a final e quem sabe debute. Mas ele é outro trainee que por questão de habilidades ele não deveria estar no top 9, ele ainda não é tão bom. Eu sei que ele é muito esforçado e que ele tá tentando melhorar ao máximo, mas ele tem que melhorar. Então, chegando no final do programa, eu espero que ele seja outro Jojo em questão de dança e canto,
porque daí sim eu vou ficar muito feliz de ver ele debutando. Aí, em quarto lugar, ficou o perfeito do Himiko, muito feliz com essa posição, e ele ficou todo surpreso, e ai, ele é muito bonitinho, ele sempre fica com aquela carinha de choro, e ele é muito fofo. E eu fiquei muito feliz porque eu acho que ele é como eu já disse aqui no canal, ele é um trainee que vem melhorando muito. E eu acho que ele e o Nemo ficou em 12º, se eu não me engano. E eu acho que os dois têm grandes chances de chegar até a final e quem sabe debutar, porque eles têm muitos fãs e também porque eles estão melhorando muito e eu tenho certeza que chegando na final eles vão estar bem melhores, muito bons. Então eu tô muito feliz de ver o Himiko nessa posição. E em terceiro lugar ficou um dos queridinhos da temporada, o Lian Huaiwei. E eu tô muito feliz, espero que ele debute. E o discurso dele também foi muito bonito. A gente sabe que o Huaiwei já passou por muita coisa. Já não é a primeira vez dele no Youth With You. E quando ele saiu, ele ficou muito próximo de debutar. Tanto que na outra temporada ele ficou 2 vezes em sexto. Aí ele caiu pra 12º, se eu não me engano. E aí ele não debutou porque ele ficou em 10º, tipo, e uma colocação ele teria debutado, sabe? Então ele passou por muita coisa no último programa e ele tava até com medo de ficar em sexto lugar de novo e, sei lá, tipo, acontecer a mesma coisa que aconteceu na primeira temporada. Então o programa e ele no discurso meio que falaram sobre isso. E eu gosto muito do Huaiwei e eu acho que por tudo isso que ele passou, ele merece muito debutar. Aí, em segundo lugar, ficou o Lian Sen. Achei super merecido, ele é outro trainee muito completo, muito bom. Ainda acho que ele tem que melhorar, mas ele já é muito bom. Se ele debutasse agora, eu ia achar super maravilhoso, porque ele é muito bom sim. E aí, o discurso dele, meu, pesado. Eu chorei bastante, acho que foi uma das partes que eu mais chorei assistindo. Porque ele falou que eu meio que já suspeitava de que ele não é careca por opção, mas sim por coisas que aconteceram, e aí ele explicou mais ou menos por cima o que rolou. E que ele tava muito nervoso, porque ele passou por diversas audições em empresas e todas as empresas não aceitavam ele, justamente porque, ai, a gente não vai ter um trainee careca, ele não vai se destacar, ele não vai sair bem no mercado, então eles nem contratavam ele. E aí ele finalmente conseguiu uma empresa, que é a empresa que ele tá agora, que aceitou ele do jeito que ele é e que incentivou ele pra ir pro Youth With You, porque ele tava com medo de ir pro programa, achando que ele não ia nem passar, justamente pela aparência dele. E aí a empresa incentivou muito ele, falou pra ele ir, e eu fico muito feliz, preciso aqui agradecer formalmente ao chefe da empresa dele. Muito obrigada por incentivar o Lian Sen, porque ele é um cara incrível, a personalidade dele é muito incrível, ele é muito carinhoso, muito cuidadoso com os outros meninos, sem contar que ele é um cara muito divertido, muito pra cima, muita gente boa, então ele merece muita coisa boa na vida dele, por conta de todas essas energias positivas que ele passa. Então eu fico muito feliz de ele estar em segundo lugar e de a aparência dele não alterar em nada. E é isso, gente. Eu realmente espero que o Lian Sen debute. Ele tá no meu top 9 e eu quero muito, muito, muito que ele debute. E aí, em primeiro lugar, ficou um dos meus piques, o center da minha nação, aquelas, que foi o Tony, maravilhoso. E eu fico muito feliz porque eu acompanhei o Tony no Producex. Eu gosto dele desde lá, sei como ele é esforçado, como ele é talentoso. Então eu fico muito, muito feliz por ver ele lá, por ver ele em primeiro lugar, porque ele é um fofo, muito bom mesmo. Só que daí o Tony, menino atrevido, chamou o Lee-jo na chincha e falou: acho que dessa vez o center da música tema não vai debutar como o center do grupo. Tipo... O Tony real chamou assim na xixa o Joe, aí o Joe levantou, falou: não, peraí, deixa eu falar uma coisa. Aí ele falou: vamos deixar as nossas performances falar pela gente, não sei o que. Rolou aquele momento treta entre os dois. Claro que totalmente de brincadeira, a gente sabe que os dois meninos são amigos, mas rolou esse momento, né? E aí a polêmica sobre isso é o seguinte: na China, nesses programas, rolava um pouquinho isso na Coreia, mas na Coreia era mais aquele lance de maldição do primeiro lugar e tal. Assim como no Chuan rola a maldição de o center da música tema não debutar no programa. O que eu acho uma grande baboseira, mas pelo menos esses que são, tipo, maldição, eu acho que acontece meio que naturalmente, então rolou, sabe? Mas no Youth With You a gente tem essa tradição de que o center da música tema sempre debuta em primeiro lugar. E aí, o que me contaram é que na temporada das meninas, a menina que foi escolhida como center da música tema tava baixa no ranking, assim como o Lee-jo. E aí, os fãs chineses, votaram nela justamente para ela ficar em primeiro lugar e não quebrar a tal da tradição. Então, muita gente acredita que vai acontecer a mesma coisa nessa temporada
e que as fãs chinesas vão passar a votar no Joe simplesmente porque elas não querem quebrar essa tradição, o que eu acho a maior baboseira, acho, tipo, totalmente nada a ver. E aí, o Tony dizer isso, rola, tipo, duas coisas. Vai ter a galera que vai ficar do lado dele, assim como eu, porque acha uma baboseira isso de, tipo, ai, tradição. Assim como vai ter a galera que não vai gostar disso e que vai falar, ah, é? Você não quer que role a tradição? Ah, pois que eu vou votar no Joe pra acontecer e a gente jogar na sua cara que a tradição aconteceu, entendeu? Então, eu achei que foi bem arriscado pro Tony dizer isso, porque talvez ele tenha incitado aí uma chama dentro das fãs teimosas que vão agora votar no Joe simplesmente pro Tony não debutar em primeiro lugar e o Center continuar debutando. Então não sei, eu realmente fiquei muito curiosa, gostei que o Tony disse isso, mas agora eu tô muito curiosa pra saber o que vai rolar, o que as fãs chinesas vão fazer e se elas vão optar por votar no Tony ou no Joe. E aí chegamos no momento que eu não queria chegar, que é o momento de falar de quem foi eliminado. E, na verdade, o Youth With You, como sempre, eles deixam pra anunciar por último o último ranking, tipo, o último menino a ser salvo, que dessa vez é a posição 60. E aí, quem se salvou, por sorte, foi o Jason Kay, mas pra mim é um trainee assim. Ele não é ruim, mas ele não tinha se destacado muito pra mim, então pra mim tanto faz, tanto fez. E aí, pros eliminados... Ai, gente, foi difícil, foi difícil. Todos os meninos da Queens foram eliminados e eu fiquei muito triste, porque eu acho que todos eles mereciam muito mais. Eles são muito talentosos e a China não sabe votar por ter tirado eles, porque foi um absurdo. Eu acho que pelo menos o Liu Star e o Merman mereciam ter ficado, porque dos 5 meninos da Queens, eles eram os meninos no ranking mais alto, os dois estavam no B, e os dois foram muito bem ao longo do programa, tipo, sem falhas a atuação deles ao longo do programa, sabe? Não tem por que eles não serem votados e não terem ficado. Inclusive, os dois quase ficaram na posição, né, do último a entrar, quase ficaram em 60, mas não rolou, infelizmente. Então, infelizmente mesmo, devo dizer adeus aos meus nenês da Queens. Assim, no programa só, claro, né? Porque como eu acompanho todos eles no Weibo, não é uma coisa tipo, ai, nunca mais vou ver, né? A Queens posta bastante coisa sobre eles, inclusive no canal do YouTube, se vocês quiserem conhecer um pouco mais dos meninos do BC221, eu super recomendo que vocês olhem o canal da Queens aqui no YouTube. Mas é aquela coisa, né? Eu falei pra vocês que eu estou assistindo o Youth With You, eu estava, né, assistindo o Youth With You por causa dos 5, e aí agora eles saíram. Claro que eu vou continuar assistindo o programa, vou continuar fazendo as resenhas, mas eu fiquei muito triste mesmo. Mas enfim, além dos meninos da Queens, eu anotei alguns outros nomes de meninos que eu achei bem triste de terem saído, porque eles são muito talentosos. E eu acho que os meninos que passaram tiveram muitos meninos, assim, muito planta, sabe? Que eu acho que poderiam ter sido facilmente substituídos por esses que eu vou falar agora. Mas, enfim, acontece, né? A vida. Mas, como eu disse um pouquinho antes, o maior absurdo desse programa foi o The Dream ter sido eliminado. Porque o menino não teve uma falha ao longo do programa inteiro. Ele era talentoso, ele é bonito, ele é engraçado. Não tem falhas, eu não sei, gente. Não sei, não entendo. Inclusive o The Dream, se eu fosse fazer um top antes da eliminação, ele com certeza estaria no meu top 9. E eu não entendi ele ser eliminado, mano. Ele é um dos trainees mais talentosos, sem zoeira, gente. Ele foi o primeiro a entregar a música tema e ele foi perfeito, foi pra classe A, tipo, sem falhas, não entendi. Na verdade eu entendi, né? A China não sabendo votar como sempre. Mas enfim, além do The Dream, trainees como o Johan, o Mei, o Xixan, inclusive o Xixan até cantou a música pros meninos no final quando ele saiu. Ai, gente, muito talento pra essa pessoa, e aí infelizmente ninguém notou, só eu notava ele. Aí, os meninos do Produce Panda, que eu já falei pra vocês o que eu acho. O Liu Chi, o Hosky. O Hosky, ele nem era tão talentoso, ele tava na classe N. Mas ele era muito gente boa, muito engraçado, eu gostava dele. Aí, o Fanjan, muito talentoso, vocal incrível. Tanto o Fanjan quanto o Liu Chi. E também o Feiyan. Eu acho que os três, eram vocais incríveis e que o programa muito desperdiçou. Mas enfim, esses foram os meninos eliminados, esse foi o ranking geral. E aí depois, no dia seguinte, os meninos ganharam Hot Pot, que é uma comida tradicional. E aí eles puderam comer juntos e passar um último momento juntos antes dos meninos irem embora. O que eu achei bem bonitinho, isso não tinha rolado nas outras temporadas. Então eu achei bem legal eles darem um dia a mais pros meninos se despedirem. E aí foi isso, né? Acabou o episódio e eu super triste.
não gostei do ranking. Na verdade, num geral, até que eu gostei, porque muitos meninos que eu gosto ficaram, mas também muitos meninos que são talentosos saíram, e muitos meninos que eu acho que podiam ter saído ficaram, então, enfim. Agora vamos para o episódio do Chuan 2021, que me deixou muito mais pistola do que o Will Fusil. O Will Fusil fez eu chorar, o Chuan me deixou brava, como sempre mesmo. Eu quero começar explicando o método de ranking deles, porque é a primeira vez que eu tô assistindo o Chuan, então eu não sabia como era, e agora que eu assisti, eu achei que ficou bem confuso, como tudo. Gente, vamos lá, vamos ser sinceros. A edição do Chuan é muito ruim. Compara com qualquer episódio do Will Fusil, a edição deles é muito ruim, eles deixam tudo muito mais explicado e muito mais agitado. Então a ordem de anúncio foi bem bagunçada. A do Will Fusil também não é a coisa mais organizada do mundo, mas pelo menos a gente consegue entender. A do Chuan é muito bagunçada mesmo. E eu achei aquele palco muito feio, gente. O que era aquilo? Tipo, eram vários puffs, assim, organizados em triângulos. Achei muito feio. Inclusive não tem destaque nenhum pro top 11 naquele coiso. Ai, mas os puffs brilham de verde e o top 11 tá no meio. Dane-se. Não tinha destaque nenhum, tava feio, não gostei. E como eu disse, a edição muito péssima, eles não dão destaque porque para as coisas que eles têm que dar destaque, pra gente entender o que tá acontecendo no geral. E pra mim, eu não sei vocês, mas eles anunciaram tanto o top 11, principalmente o primeiro lugar, como se fosse, tipo, atendente de fast food anunciando que seu pedido tá pronto, sabe? Como se não fosse nada. Eu achei que foi muito jogado, não gostei. Mas enfim, deixa eu explicar pra vocês como que funciona o ranking, né? Eles basicamente fazem o ranking do público dividindo ainda em classes. Então, através da votação do público, eles colocam os meninos novamente na classe A, B e C. E isso literalmente vira a nova classe A. Então, a classe A que a gente fez há um episódio atrás já não existe mais, entendeu? Então agora a nova classe A é de votação do público, assim como a B e a C, e a classe F não existe mais. Por quê? Porque na votação do público, a classe F são os últimos 35 meninos, que são justamente os que vão ser eliminados. Então, é aquele mesmo esquema de contagem, a classe A tem 11 meninos, é o top 11 a debutar, a classe B e a classe C tem 22 meninos cada, e a F, que tinha os 35, foi eliminada. E aí, pelo que me falaram, a cada eliminação, uma classe nova é retirada. Então, na próxima eliminação, a gente só vai ter classe A e B e a C vai ser eliminada. E aí, na final, a gente vai decidir só a classe A. Acho confuso, mas, assim, deu pra entender, não é a coisa mais confusa do mundo. Mas pra mim, o que é pior não é nem ser confuso, mas o pior é a gente literalmente jogar no lixo as últimas definições de classe que a gente fez através da música tema. A gente não, né? Que eles fizeram. Eles jogaram no lixo, foi tipo isso. E aí a gente entende que as classes não definem os meninos, como eu já tinha dito 30 mil vezes aqui nesse canal, as classes não definem os meninos por talento e desempenho no programa, mas sim por popularidade. Mas enfim, no episódio, ao contrário do Will Fusil, não rolam 1000 brincadeiras entre o ranking. Então a única coisa que rolou foi antes do anúncio do ranking, que os meninos fizeram um momento ali com os repórteres, que eles fizeram, tipo, os meninos comiam e iam respondendo perguntas dos repórteres. Achei super chato, não teve nada de incrível. E aí mostrou os meninos na noite anterior ao dia de eliminação, né, do ranking, que eles estavam muito nervosos, óbvio, mas foi só isso também. E enfim, já que eu estou aqui reclamando, deixa eu fazer a minha última reclamação sobre o Chuan, que é que eu acho que tanto os mentores quanto o programa no geral, a edição, tipo, a produção do programa, eles pagam de muito legalzinho, de muita gente boa, ficam fazendo brincadeira com os meninos, dando risada e blá blá blá. Mas ao mesmo tempo eu acho que eles estão brincando muito com os sonhos dos meninos e a gente vê isso claramente tanto na edição quanto nas coisas que os mentores falam. Mas eu já vou explicar sobre isso, deixa eu chegar no trainee específico que eu quero falar sobre e aí vocês vão entender melhor esse meu ponto de vista. Mas agora vamos pro ranking. Bom, vamos começar por dois meninos que eu fiquei muito feliz que conseguiram uma posição tipo, safe ali no ranking e que não foram eliminados, que foi o Eixo e o Ishika. Eu gosto muito dos dois. Tava com medo porque eles estavam baixos no ranking e, eles são trainees japoneses, então a galera não faz questão de votar neles e blá blá blá. Então eu tava com muito medo, mas por sorte os dois passaram, eu fiquei muito contente. Aí o Wei-Ziye, ele ficou em 46, e eu fico triste e feliz ao mesmo tempo. Eu fico feliz porque ele se salvou, porque eu tava com medo dele ser eliminado.
Mas eu fico triste porque a China não tá vendo o talento dele. Eu acho ele muito bom, eu acho ele muito completo e muito fofo, muito gente boa. E eu queria que ele tivesse muito mais alto no ranking. Aí outros dois meninos que se salvaram e eu achei que eles iam ser eliminados, eu fiquei muito contente. Foi o Hai e o Hwan Kun. E eu gosto muito dos dois. O Hai é um ótimo dancer e o Hwan Kun tem uma voz muito linda. E a China, mais uma vez, está dormindo para talentos, e então eu fiquei feliz que pelo menos eles se salvaram. Falando em China dormindo para talentos, o Yu Yang ficou em 41º. Gente, que absurdo, o menino tem uma voz perfeita, ele já foi notado por todos os mentores, por todos os trainees, todo mundo sabe que ele é incrível, mas ninguém vota nele, infelizmente, mas pelo menos ele se salvou. Outro menino que, amém, por sorte, se salvou, e eu tô votando muito nele, então eu fiquei muito contente. E aí só tava eu e o Mika lá, nervosers, que foi o Han Jian. Eu fiquei muito, muito, muito contente que ele se salvou, mas também espero que ele suba no ranking daqui pra frente, porque senão ele vai ser eliminado. E outra pessoa que eu também tô votando e que também ainda tá numa posição meio perigosa é o Dai Xiaodong. Eu adoro ele, eu acho ele muito bom, eu acho que ele tá se destacando cada vez mais no programa, mas ele ainda tá em 34º. E outro menino que, mais uma vez, China dormindo para o talento, é o He Yifan. Ele é muito completo, ele é muito bom, ele tinha que estar no top. Não sei por que não tá, enfim, China dormindo pro talento. E aí chegamos ao menino que eu mais queria falar sobre aquele ponto que eu disse pra vocês, do programa tá brincando com o sentimento dos meninos e tudo mais, que é o polêmico Lelouch, o menino russo que não quer estar no programa. Ele tá em 29º. 29º. Ou seja, ele tá na frente de um monte de trainee super talentoso, ele tirou a vaga de algum menino muito talentoso que podia ter ficado no programa. Enfim, vamos à polêmica. O que acontece? No discurso do Lelouch, ele deixou muito, muito claro que ele não quer estar no programa, que ele quer sair, e ele pede todas as vezes para que as fãs não votem nele. E juro, se alguém aqui assistindo esse vídeo votou nesse menino, pelo amor de Deus, sai do meu canal, não se inscreve, vai embora, porque... Gente, eu não consigo entender. Primeiro porque ele não é bom, ele, tipo, não se esforça pra ser. E segundo porque ele não quer tá lá, gente. Esse é o ponto. E aí eu tava falando isso com a minha amiga, que, tipo, no começo a gente tava meio brava com ele, porque, ele não se esforça e não sei o quê. Mas agora, na verdade, a gente tá brava com o programa, porque ele já deixou muito claro que ele não quer tá lá, e pelo que a gente viu, ele só tá lá porque no dia das audições pro programa, ele foi junto com alguns amigos, e aí o programa gostou dele, e pelo que a gente entendeu, ele só aceitou ir pro programa para os amigos dele também passarem. E realmente aconteceu, os amigos dele passaram, eu nem lembro quem é mais agora, mas enfim. E o que a gente acha é, pensa, ele é um menino russo na China, ele não fala muito bem o chinês, e ele provavelmente tem um contrato. Então ele não pode ir lá no dormitório, fazer as malas e falar tchau, tô indo embora. E também se ele fizesse isso, eu não sei se ele teria como voltar para a Rússia. Então ele depende de ser eliminado para poder sair. A gente chegou a essa conclusão que ele por ele não pode sair. Ele provavelmente tem um contrato dizendo você não pode sair. Então o programa levar isso numa brincadeira, sendo que se você olhar qualquer foto, os vídeos do Lelouch no programa, ele tá sempre num canto, ele tá sempre com a cara fechada, muito chateado e mostrando que ele não quer tá lá. Inclusive o outro menino russo, ou sei lá, que é o Andy, falou, gente, parem de votar no Lelouch, por favor, ele quer sair, não votem nele. E as pessoas continuam votando, tipo, quando ele falou, eu tô no F de freedom, né, de liberdade, vou poder sair, as pessoas falaram, não, F de forever, tipo, F pra sempre, a gente vai votar em você. E continuam votando nele, tipo, elas não pensam no bem-estar, na saúde mental dele, que não quer tá lá e que tá claramente chateado de tá lá. E, tipo, elas não ligam pro que ele quer, pro que ele pensa, elas só querem que ele se mantenha no programa. Sei lá, se elas acham engraçado, ou se elas acham ele bonito e querem que ele fique, não sei. E aí, pra mim, o pior de tudo, além das fãs loucas de continuarem votando nele, é o programa fazer piada com tudo isso e os mentores fazerem piada com tudo isso. Porque os meninos rirem, a gente chegou à conclusão que eles dão risada porque, eles conhecem o Lelouch mais pessoalmente,
E 2, porque se eles fizerem cara fechada e mostrarem o descontentamento deles com o fato do Lelouch ainda estar no programa, eles podem ser vistos como os ruins da história. Inclusive, eu vi um ou outro menino com a cara fechada no momento do Lelouch, tipo, com cara de ele não devia estar aqui, mas foram muito poucos. Porque eu acho que eles sabem que se eles mostrarem o descontentamento deles, eles vão se prejudicar. Mas agora, os mentores, eles não têm como se prejudicar. Mas, de qualquer forma, eles continuam dando risada. Entre eles ficam, que engraçado, né? A personalidade do Lelouch é muito diferente. Mano, eles não percebem ou eles se fingem de sonsos? Não sei. E aí a produção faz de pura sacanagem mesmo, porque foi a produção que quis ele do programa e agora a produção não quer se desfazer porque ele é bonito. E aí ficam brincando com os sentimentos dos meninos. Então a gente chegou no ponto que a gente tá com dó do Lelouch e não brava com ele, porque ele não devia estar lá e a culpa não é dele, a culpa é do programa e das fãs loucas que não sei porquê continuam votando nele. Mas enfim, deixando o assunto Lelouch de lado, já que não tem solução mesmo pelo visto, vamos voltar a falar dos meninos e eu vou tentar ser um pouco mais rápida. O Bai ficou em 28º, mais uma vez China dormindo pro talento e provavelmente não votando nele porque ele é fora do padrão. Em 25º, ficou o Yetal, pra surpresa de todos mesmo, inclusive dele, dos meninos, ninguém entendeu, ele claramente devia estar no top 11 e não sabemos porque, na verdade a gente sabe, né, ele é fora do padrão, ele mesmo sabe, ele disse isso, ele deixou claro que ele sabe sobre isso no programa. O Liu Yu também foi um dos meninos que comentou sobre isso, de como é chato que as pessoas não votam nele porque ele é fora do padrão. Então é isso, gente, a gente ama o Yetal e o Bai, mas eu não acho que eles debutam, infelizmente, porque eles podem ser os mais talentosos do mundo, mas a China não curte eles serem fora do padrão. Aí, mais um trainee que eu não gostei de estar alto no ranking e que pra mim podia ter sido eliminado, que não ia me fazer falta, foi o Min Min. Ele ficou em 23º, mas pelo menos ele deixou muito claro que ele percebeu que a atitude dele no time de Mi foi péssima. E parece que ele e o Peichuan meio que fizeram as pazes, ficaram mais de boas. Não sei até que ponto isso é superficial ou isso é real, mas por mim ele já podia estar fora, mas infelizmente ele tá alto, não faço ideia do porquê. Aí vamos pros trainees que estão numa posição safe, porque a gente já tá aqui no top 20, né? Mas que apesar de estarem safe, eu queria que eles estivessem mais altos. Então, o Gain, que tá em 22º, eu acho ele o líder da nação. Eu queria que ele debutasse pra ser o líder do grupo a debutar. Mas, né, vamos ver, espero que ele suba. O Peichuan, que ficou em 19º, e inclusive o discurso dele foi bem tocante, foi muito bom. A gente viu que ele já passou por muita coisa também, infelizmente, na vida dele, muitas dificuldades. E, mais uma vez, por ser fora do padrão. Então, ele não é considerado bonito, ele não é considerado padrão, tipo, nem ele, nem o corpo dele, nem a voz dele, nem nada. E aí, infelizmente, mais uma vez, trainees fora do padrão sofrendo lá na China por preconceito. Então, o discurso dele foi muito bom e eu espero que as pessoas notem e que, independente da aparência dele, ele é uma pessoa incrível e ele tem muito talento e ele merece muito bem no programa. Aí o Boyan ficou em 18º e ele pareceu muito aliviado porque eu acho que ele achou que ele ia ser eliminado, o que é um absurdo. Mas ele também tá em 18º, é um absurdo, que ele devia estar muito mais alto. Aí o Hiroto ficou em 17º, eu fiquei muito contente, principalmente por ele ter ficado no programa e estar num ranking, né, meio alto. Fiquei contente, espero que ele suba. Aí o Nine ficou em 16º. Fico contente dele estar no programa, mas fico muito chocada e triste ao mesmo tempo dele estar numa posição meio baixa. Eu sei que 16º não é uma posição baixa, ele vai até a final com essa colocação, mas pra fanbase internacional, tipo, na Ásia, que ele tem, tipo, fanbase tailandesa, na Malásia, Vietnã, o Nine tá sempre em primeiro lugar nesses países, então... E na China também, ele não tá numa colocação ruim no ranking geral chinês, então eu esperava que ele estivesse mais alto. Muita gente esperava que o Nine estivesse no lugar do Patrick e o Patrick no lugar do Nine, mas não é o que tá rolando, mas pelo menos um deles tá no top. E o outro, né, o Nine, tá quase no top, então eu espero que ele suba. Aí outro menino que tá quase ali no top também, que eu espero que suba, é o AK.
E cada vez mais ele se abre mais com os meninos, ele tá fazendo amizades, ele tá percebendo que ele quer tá num grupo. Então eu espero que as pessoas notem isso e também o talento dele e que coloquem ele mais pra cima no ranking. E eu espero muito que ele debute. E aí acho que talvez essa seja a minha última reclamação, acho, não sei, que foi o 12º lugar, que foi pra aquele menino Guan Wangxin. Não entendo, eu acho que ele é o Jerome do Chuan, porque ele... Inclusive ele nem é bonito, gente, pelo menos o Jerome lá no Youth With You é bonito. Mas o Guanxin, enfim, a China acha ele bonito, e ele basicamente tá lá por ser bonito, porque talentoso ele não é. Eu sei que ele tá se esforçando, mas ele ainda é muito ruinzinho, então eu acho bem absurdo ele tá tão alto assim no programa. E eu nem acho ele legal, eu acho ele meio planta também, mas enfim. E aí, o top 11 eu gostei, pra ser sincera, eu acho que se ele debutasse hoje, seria um grupo que eu acompanharia. Eu só acho que ele tem duas plantas, que são o Ran Yipan e o Zhang Jiayuan. Eu acho que eles são muito planta e que eles só estão lá porque a gente sabe que a empresa deles é famosa, é a empresa de metade do Rise, e que eles são famosos porque eles são bonitos e são de empresa grande. Mas tirando os dois que eu acho meio planta, e eu nem tenho nada contra nenhum dos dois, os dois são muito esforçados. Eles só ainda não são tão bons, eles têm muito que melhorar e os dois têm noção disso, que eu gosto, já disse pra vocês que gosto de trainee com consciência de que precisa melhorar pra merecer o lugar que ele tá. Mas tirando isso, eu gostei muito do top, tipo, pra mim pode debutar. Inclusive, eu acho que o top do Chuan vai ser muito mais fixo do que o top do Youth With You. Eu ainda acho que no Youth With You pode ser que mude várias coisas, mas no Chuan eu acho que tem grandes chances de ser boa parte desse top mesmo que vai debutar. Aí, em 11º lugar, ou seja, o último do top, ficou o Oscar. Então, gente, pelo amor de Deus, façam a parte de vocês e votem no Oscar. Porque, gente, 11º, ele tá ali de sair do top. Então, por favor. Mas, enfim, aí como eu disse pra vocês, em 10º lugar ficou o Yipan. Planta, mas tudo bem, ele é bonitinho, fofinho. Mas se quiser sair também e dar lugar pro Yetal, ou pro AK, ou pro Nine, fica à vontade. Aí, em 9º lugar, o Patrick. Eu achei que ele estaria mais alto. Achei os dois tailandeses meio baixos pro quanto de fãs eles têm. Mas, pelo menos, ele tá no top. Aí, em 8º lugar, ficou o Kaylan. Fiquei muito feliz que ele tá no top. Achei ele muito talentoso. Espero que ele debute. Aí, como eu disse, em 7º ficou o menino Planta, que é bonitinho também, o Jia Yuan. Em 6º ficou o Limo. O Limo é um dos favoritos pra debutar, então nada novo sob o sol. Em 5º ficou o Caillou. Muito feliz, inclusive o discurso dele foi uma coisa tipo, ai, porque vocês gostam de mim, não sei o quê. Ele ainda é bem inseguro, tadinho, com as habilidades dele, eu acho que ele não se acha tão bom a ponto de estar em 5º lugar, mas eu acho ele sim muito bom, adoro a personalidade dele, acho ele muito talentoso e muito esforçado, então eu espero que ele, né, saiba disso. Em 4º lugar ficou o Mika, fiquei chocada, Mika King, achei que ele ia ficar mais alto, ou em 2º e 3º, mas 4º tá quase lá. E em 3º, o maravilhoso Rikimaru. Fiquei muito contente de ver ele numa posição tão alta. E ele e o Santa estavam meio nervosos, achando que, ai, a gente não é chinês, então a gente não vai ter voto, não sei o quê. O que meio que aconteceu para alguns meninos japoneses, mas não foi o caso deles. E em 2º lugar ficou o Santa, então muito que bem, os dois bem altos e muito provavelmente vão debutar. E em 1º lugar, o center da nação do Chuan, o Liu Yu, ele realmente ficou em 1º e eu acho que ele vai quebrar a tal da maldição do center não debutar. Então, eu não me importo se ele debutar em 1º ou em 11º, o que me importa é que ele debute. Então eu tô muito feliz de ver o Liu Yu tão alto no ranking, e eu tava olhando no Weibo, de todos os trainees do Chuan, ele é o que mais tá em evidência, acho que ele é o que mais tem seguidores, e ele tá sempre no top dos rankings das votações do Weibo de fã, então eu acho que ele com certeza debuta, tô muito feliz porque ele é sim um dos meus picks. E aí, né, infelizmente, como nem tudo são flores, na verdade quase nada é flores no Chuan, mas enfim, vamos falar dos meninos eliminados. Claro que tiveram alguns meninos dos eliminados que eu fiquei muito chateada, que eu acho que eram muito talentosos e que mereciam ter ficado no lugar de outros meninos que eram planta ou dos Lelouch da vida que nem querem estar lá. Mas teve um específico que me deixou muito triste, e ver ele chorar fez eu chorar, achei ele muito fofinho. E ele ficou muito chateado e todo mundo gostava muito dele, tinha muito carinho por ele, que é o Ryo, que é um dos nenês japoneses, e ele era um dos meus favoritos dos japoneses, e aí eu fiquei bem chateada. Mas o Ryo, o Shingo, o Lee Jia-chan, gente, elas tiveram a pachorra de eliminar o Lee Jia-chan.
E pelo que eu vi no Twitter de fofoca, parece que as chinesas simplesmente tiraram o Lee Jia-chan por conta daquilo que aconteceu no grupo de Yami, que ele meio que bateu de frente com o Santa. E aí parece que foi, tipo, boicote das fãs do Santa por Lee Jia-chan, tipo, chocada. Claro que o Santa não tem nada a ver com isso, inclusive os dois meninos se abraçaram e estavam de boas lá no programa. O Lee Jia-chan foi muito fofo, que ele pediu desculpas pra muita gente, inclusive pro Santa. Mas eu acho que ele nem precisava ter pedido desculpas por metade do que ele pediu. Eu acho que ele é muito bom, muito completo, muito talentoso. E fiquei sim chateada que ele saiu, porque eu acho ele muito talentoso, muito completo e muito bonito. Eu achei ridículo, porque por uma coisa que, tipo, eu faria. Então eu acho que eu seria eliminada do Chuan. Não sei. Porque eu teria uma atitude como a dele. Claro que eu acho que eu tentaria ser um pouquinho mais líder e ter feito algo um pouco mais positivo pro grupo. Mas, de qualquer forma, tipo, eu não julgo ele por ter ficado bravo com o Santa. Tipo, muita gente ficou, não foi o único. Ele só demonstrou mais. Mas enfim, infelizmente saiu, agora já foi. Aí outro trainee que eu adoro, que eu fiquei bem chateada que saiu, foi o Cao Zuo. Acho ele muito bom, dança muito, ele foi muito bem no programa, mas infelizmente, né, a China dormiu pro talento. E por último, eu queria falar sobre o Lai Yaoxian, que ele saiu, foi eliminado, e ele foi aquele trainee que foi do F pro A. E aí eu achei pesado. Ele foi o The Dream do Chuan, que, tipo, se saiu super bem, e que no momento que ele foi finalmente pra classe A, eliminaram ele porque não deram bola pra ele no geral. Então eu fiquei com muita dó, sim. Ele ficou muito chateado e com razão. Então é isso, gente. A China não sabe votar. Mas foi isso, gente. Foi isso pra esse episódio de eliminação. Não ficamos contentes, mas eu acho que vai ser sempre assim, não tem o que fazer. Toda eliminação, isso é um jogo, acontece, os meninos que a gente gosta vão sair e outros que a gente não gosta vão ficar, infelizmente. Então, não tem muito o que fazer, mas me contem nos comentários o que vocês acharam, se o pique de vocês se manteve, se ele saiu, o que vocês acharam sobre tudo no geral. Sobre quem se manteve, sobre os tops principalmente, quem vocês acham que vão debutar. Me contem tudo nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês, principalmente porque eliminação eu gosto de saber se vocês ficaram chateadas com as saídas ou se vocês ficaram felizes com os meninos que ficaram, etc. Então me contem. Não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal e também de ativar o sininho para notificações para não perderem as próximas resenhas. Lembrando que essa semana, mais uma vez, a gente não vai ter episódio do Chuan na quarta. Não sei por que eles botaram o episódio na quarta, se agora eles não vão fazer mais, né? Mas enfim, a gente vai ter só o Youth With You na quinta, e aí na segunda-feira que vem eu trago pra vocês de novo resenha do Chuan e do Youth With You do episódio que sair no sábado. Então ativem o sininho para notificações pra vocês não perderem, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!